Davi, então, compra aquela porção de terras dos Jebuseus. É o Monte Moriá. E no topo do Monte Moriá existe a Pedra da Criação, chamada Evan Hashetia, que fica onde hoje é uma mesquita, o Domo da Rocha, que você não pôde entrar. É. Não conseguiu entrar? Entrei. Você conseguiu entrar? Entra, Você tem é brasileiro, horário, né? tem um horário bem fixo lá. Judeu não pode entrar. É verdade. Judeu não pode entrar, porque ali é controlado pelos muçulmanos. Pelos sheiks lá. E que, na verdade, é uma rincha desnecessária, mas depois a gente entra nisso. Então, o Domo da Rocha tá lá. Aquela pedrinha que você viu, Vilela, Sei. ela é a pedra do firmamento. É dito que é o Axis Mundi, até dentro do ocultismo, a primeira pedra do mundo, em volta da qual o mundo começa a ser criado. É dito, né, em alguma literatura do Talmud, do lado dentro da cabalístico. mesquita eu não podia entrar, eu só entrei na região lá, é isso que você tá falando? Você não entrou, né, na mesquita? Não pode, não. Não pode vocês. Muçulmano Sabe por quê? pode. Eu vou te falar porque ali tem um portal. É? Aquela pedra é o Axis Mundi. Seria a primeira pedra de onde começa a se transformar o planeta inteiro em volta. Foi lançado na escuridão por Elohim e a partir dela formou-se a primeira porção de terra no universo. Aquela pedra, ela tá lá, protegida a 7 chaves, ninguém pode entrar. E é dito que debaixo daquela pedra, e tem um espaço, pela fotografia você consegue ver que tem um espaço, ficava a Arca da Aliança ali embaixo. Então a Arca da Aliança, que eles traziam lá no deserto, Moisés carregava lá no deserto, desde o período do Êxodo, eles então resolvem criar uma casa para essa Arca da Aliança. Que guardaria a Arca da Aliança. Então ela fica... tábuas da lei de Exatamente. Moisés. E não só isso. Mas a gente já vai entrar nisso. Então isso é guardado... no Indiana Jones aparece essa Exatamente. arca. Ela é guardada debaixo da pedra Evan Hashetia, que os judeus queriam muito entrar ali para ver, eles não podem. E ali embaixo fica o Poço das Almas. O Poço das Almas. O que seria o Poço das Almas? O Poço das Almas seria a intersecção entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então ali dentro teria uma espécie de portal. Isso está no nosso planeta, né? É como se fosse uma espécie... Não é, usando uma terminologia bem chucra, mas como se fosse um buraco negro, que dá acesso a uma outra dimensão dentro da nossa. É como se tivesse uma membrana dividindo o mundo espiritual exatamente. E lá, essa membrana não existe. Ou é muito fina que você consegue... Exatamente. Por isso que a Arca da Aliança ficava lá, porque era a aliança entre Deus e os homens. Então a intersecção entre o mundo espiritual e o... Por isso que a briga no Oriente Médio, Médio, não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver com política. É para dominar aquela região do Monte do Templo, que vem sendo alvo de guerra, desde o começo da dinastia, da monarquia de Israel. E dizem que estão querendo construir o terceiro templo lá, exatamente, né? Que é nesse mesmo lugar. Exatamente. Então ali tem um portal e ali ficava a Arca da Aliança. Ali Davi não consegue construir o primeiro templo. Ele passa isso para Salomão. A palavra Salomão vem de Shlomo, que significa paz em hebraico. Então ele unificou as 12 tribos de Israel e consegue, com os planos, a arquitetura que o Davi tinha, que seu pai tinha, criar o primeiro templo. Davi não pôde criar o primeiro templo porque a mão dele estava manchada de sangue das guerras. Então teve que pedir ao seu filho Salomão. E ele começa a criação do templo de Salomão. Primeira criação. Primeiro templo. Tá? Isso começa em aproximadamente 1050 a 900 anos antes da Era Comum. É erguido o templo baseado nas plantas que Davi tinha, porque Davi tinha falado com Deus, tinha tido uma visão espiritual. E aí ele constrói o templo ali e ali guarda-se a Arca da Aliança. Esse templo, ele fica no meio de uma rota comercial da Mesopotâmia com o Egito. Então passava muito dinheiro pelo reino de Salomão. Muito dinheiro. Era uma rota comercial. E Salomão era muito estrategista, né? Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele, no Deus de Israel, mas ele também flertava com outras divindades. Sim. Porque, entenda uma coisa, ninguém nasce monoteísta. A natureza do homem é paganismo. Você tá na natureza, então você começa a ver as forças da natureza. A natureza do homem é pagã. Tanto que ele só aceitou o monoteísmo através de uma inquisição, de um processo de inquisição. Porque a natureza do homem é admirar a natureza como a divindade. Nós e o planeta, nós temos uma conexão muito íntima. Então, assim era na antiguidade. Por isso os deuses. Não que não tenha um regente, não que tenha um superior, mas os outros deuses são também forças da natureza. E Salomão tinha esse tipo de entendimento, né? Por isso que dizem que ele incorreu em pecado. Não é que ele incorreu em pecado nenhum. Simplesmente era natural para esse povo de Israel dessa época adorar vários deuses. Você tinha o deus do trovão, que era Baal, que também
vem aqui para mitologia tupi, nós temos também Yanderu, Tupã, deus do trovão, mitologia Yorubá, Xangô, na mitologia nórdica, Thor, e por aí vai. É o arquétipo da mesma energia. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão a gente perde o foco. Tá. Então o primeiro templo foi construído ali, abrigou a Arca da Aliança e vários mistérios, vários livros que Salomão recolheu dos magos babilônicos daquela época. Até aí nós temos ainda uma Bíblia, uma Torá não escrita, porque ainda está se fazendo o idioma hebraico. Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído, depois que tem a invasão babilônica em Israel, então em 586 antes da Era Comum, os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos, para o rei Nabucodonosor, né? E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio de 40 a 70 anos. Quando eles estão na Babilônia, aí eles têm contato com uma doutrina dualista. Antigamente, não existia dualidade. Deus era um todo, criador do bem e do mal. Isso está no livro de Isaías 45. Não existia figura do mal. Não o do mal encarnado. Tá. Existiam situações desconfortáveis na tua vida que fazia parte do processo da existência. Entendi. A partir do momento que você tem a manifestação do universo, você não está mais em unidade. Você, você tem que lidar com os problemas. A luz e as trevas fazem parte de um todo. Depois que os judeus, então, são exilados para a Babilônia e vivem lá em cativeiro, eles começam a ter contato com uma doutrina chamada zoroastrismo. Exato. E aí o Zoroastra tem um deus do bem, que inclusive falam que é a Ahura Mazda, e um deus do mal, Arimã. Os 6 magos que vão esperar Jesus, vão encontrar com Jesus, eram do Zoroastrismo. Dizem que eram magos persas, né? Exatamente. Cada um leva um presente que tem um significado também na alquimia. Zoroastra é o quê? É uma doutrina dos persas. Com astrologia. Com astrologia, com tudo isso, com alquimia. Sim. Mas eles têm uma noção dualista da vida. Ah, é? Um deus bom e um deus mau. Eles já começam com isso, então? É, exatamente. É daí que vem? É daí que vem. Aí os judeus, eles têm contato com esse dualismo dos zoroastras. Os egípcios, isso é histórico. Os egípcios não tinham. Os egípcios não tinham. Nos egípcios você tem Horus e Sete. O deus da luz, Horus, deus Sete da escuridão. Então... Mas não é uma escuridão do mal. Não é briga. Não é briga. Eles se complementam. Por exemplo, se você só culta uma divindade solar do sol, ele vai fazer o quê? Vai ter abundância, vai ter primavera, vai ter colheita, só que o mesmo calor que te traz essas colheitas vai queimar sua plantação. Então você também precisa de um deus de escuridão, precisa vir à noite para refrigerar o deserto, para poder trazer as chuvas, a tempestade. Na cultura oriental também que tem aquela Exato, coisa, o Yin Yang. O I Ching, o Tal, que forma o Tal. Tem um pouco de mal no bem e um pouco de bem no mal. E eles estão em constante movimento. Em constante mutação. É. Cara, isso não é nem ocultismo, isso é filosofia. É. Bom, enfim, então você tem Sete, certo, trazendo o aspecto das trevas necessárias para acalmar o calor dos desertos, e você tem Horus trazendo a luz para poder trazer as plantações. Os egípcios viviam assim. Entendi. Uma hora cultuavam Horus, aí Horus trazia a colheita. Quando o Horus estava demais, o calor estava excessivo, os rios secando, cultuava-se Sete. E aí você tem o culto de Sete, que aí eles provocavam as tempestades, traziam esses dias de mais neblina, de mais escuridão, tudo ficava um pouco amedrontador, mas para quê? Para poder acalmar a vegetação, para poder acalmar o lado solar, que também é destrutivo. Entendi. Muita gente acha que não, mas o sol destrói. Já é vista aí o que está acontecendo no mundo, aquecimento global. Então nunca foi cultuado só um deus solar, sempre foi cultuado um deus solar e um deus de trevas, para que eles pudessem se encaixar na mecânica do todo. Tá? E aqui também tinha essa noção entre os hebreus. Bom, aí o primeiro templo é destruído de fato pela invasão dos babilônicos. Os judeus são levados em cativeiro. E lá eles têm contato com o zoroastrismo. Então tem um deus do bem, a Ahura Mazda, e um deus do mal, Arimã. Trevas para eles é do mal, esquece. Né? Eles não têm essa noção orientalista, eles tinham uma noção radical, dicotômica, dualista. E aí o que acontece é que isso volta quando eles são liberados pelo Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia tira Nabucodonosor do poder e os judeus são liberados para voltar para Israel. Certo. E aí eles voltam para Israel com essa bagagem de bem e mal. E aí sim o adversário, e não logo de cara, começa a ter uma figura de entidade, logo depois ele começa a virar um inimigo de Deus. E eu vou explicar esse trânsito aqui. Então até aqui os primeiros livros da monarquia de Israel não tem Satã como um adversário de Deus. Ele é um complemento, ou no máximo um epíteto, um adjetivo que era dado. Tá. No livro de Balaão, lá no livro de Números, dado esse adjetivo para um anjo que se pôs no caminho de Balaão. No livro de Samuel, 1 Samuel 29,
o próprio Davi era tido por adversário pelos filisteus. Tá aqui na Bíblia, tá provado aqui as letras. Tá. Aí sim, aí depois do exílio da Babilônia, aí nós temos outras literaturas. Aí aqui a gente vai cair no de Jó. Ah, tá. E aí sim, depois que eles voltam da Babilônia, são escritos outros livros. A Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, a Torá, ela leva mais de 1000 anos de desenvolvimento. Não é assim de uma hora para outra, não recebeu todos os livros juntos. Então conceitos, é igual um telefone sem fio. Coisas que os seus ancestrais acreditavam, vai passando de telefone em telefone sem fio, chega aqui, a conversa é outra. Claro. Tá? É outra. Então aqui, por exemplo, já no livro de Zacarias e no livro de Jó, então no capítulo 3 do livro de Zacarias, nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo, de Hashem. Ainda é uma entidade subordinada ao todo, né? Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra. Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as coisas. Então é como se a nossa realidade fosse o corpo de Deus, que se manifesta de formas diferentes. Uma grande energia primordial da vida se manifestando de formas diferentes. Então para os hindus do Vedanta, por exemplo, não existe dualidade. Né? Não existe essa polaridade de bem e mal, separação. Porque a partir do momento que Deus é infinito, Deus é todas as coisas. Se existe você e existe Deus, já tem um princípio de separatividade. Deus tem um limite, eu tenho outro. Como é que Deus pode ter um limite? Não tem. Então Deus não está no tempo, não está no espaço, é infinito. E ele está ocupando esse lugar, entre aspas, não é um lugar, mas de ser a fonte da vida de tudo que existe. Tudo é plasmado com essa energia primordial. Entende? Então eles tinham esse conceito, não tinha essa questão de rivalidade do poder divino. Então aqui no livro de Jó, Deus coloca um anjo para testar Jó. Satã de novo aparece aqui ele aparece já como Ha-Satã. Então mudou Le-Satã, com o prefixo da letra Lamed, que era uma preposição, como Ha. Ha, com o Dagesh, é um artigo do hebraico. Ha-Satã, o Satã. Então aí já tem o nome, o Satã. Não é mais indica uma condição, como nos outros livros. Aí já é uma personalidade. Ha-Satã, o Satã, o adversário. Então aqui em Jó é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó.